Uma outra experiência que eu tive, não sei se já compartilhei com alguns irmãos, me pegaram para ser jurado de júri popular, né? Aí, uma vez eu consegui escapar, a segunda vez era para ser sorteado, não fui. Aí, na terceira vez que me pegaram, não teve jeito. Acho que foi o primeiro que tiraram o nome foi o meu. Aí eu fui participar desse tribunal de júri, né? E é engraçado, né? Porque, assim, não sei vocês, pro Fábio, pra Laís, pro César que vive nesse meio, tem mais advogados aqui, além que eu conheço aí, não? Não, né? O pessoal já está acostumado com o meio jurídico, né? Mas nós que não estamos, na hora que a gente vê o juiz, o que a gente faz? Se treme, é normal, né? Você não deve nada, eu tô ali como jurado, né? Não tem nada, mas o juiz, ele dá aquela, né? Você fica ali, dá aquela tensão, sabe? E aí ele chegou lá e explicou pra gente, é o seguinte, a gente vai fazer algumas perguntas para vocês, e aí vocês vão responder sim ou não. Então vou te dar aqui uma plaquinha, toma uma plaquinha de sim, toma uma plaquinha de não, e aí vai passar um saquinho, a gente vai colocar e vai recolher qual que é a sua resposta. Entenderam? Aí você se treme todo, né? Não, entendi. Tudo certo, né? Vou fazer. É simples, gente, ó. Sim ou não. E coloca dentro do saquinho, não é? Aí chega o juiz e pergunta assim, agora eu vou fazer um teste. Isso daqui é só um teste para ver se vocês entenderam o que eu falei. Beleza. Hoje é segunda? E o César lá vendo. O César lá do plenário, né? É plenário que chama, né? Então tem um lugar ali onde ficam os jurados, tem um lugar onde fica o juiz, do lado tem o promotor que vai fazer a acusação, é isso? E tem o outro advogado que vai fazer a defesa. E o réu. E o réu, que legal, o jurado fica aqui, o réu fica bem na tua frente, para você poder ver que realmente a quem você está julgando. E é tão fácil às vezes a gente julgar, né, o outro, mas quando a gente realmente tem o poder na mão de poder decidir por aquela pessoa, pela vida daquela pessoa, realmente é algo que não é legal a gente estar ali naquela situação. Pela televisão, às vezes vendo uma notícia, é muito mais fácil, né? A gente fala, isso daí tem cara de bandido, isso daí tem que pegar a cadeia mesmo. Mas na hora que a pessoa está ali na sua frente e que você pode realmente decidir a vida daquela pessoa, a situação muda. Como muda, né? Então colocaram lá e aí chega o juiz e fala assim, hoje é segunda? Eu falei, gente, é segunda. Não, hoje é segunda. Ou não é? Mas eu tive culto ontem. Não, foi ontem. Rapaz, eu já não sabia se era segunda, se não era segunda. Aí eu olhei o coleguinha do lado, né, nessas horas. Vamos ver o que o coleguinha do lado tá colocando, né? Aí ele pegou lá a plaquinha de sim, olhava, e ele também estava na mesma dúvida, porque ele pegava, ele olhava, e eu falei, gente, é difícil mesmo, você fica numa pressão, o juiz fica ali em cima, e era segunda, era segunda, eu sabia que era segunda, mas você fica naquela, gente, aí passa o homem com o saquinho, qual que é a outra dúvida? Será que eu tô com sim? Não, é o sim tá aqui na minha frente, eu tô vendo a plaquinha do sim. Mas será que eu tô com a plaquinha? E se eu coloco lá e eu confundo com não, aí o que eu faço? O que eu fiz? Peguei a plaquinha do não e enfiei aqui atrás, para não ter risco. Já pensou só eu que coloco o não lá? Aí não, é o sim. É o sim. Eu tive que olhar acho que umas 500 vezes para saber se era o sim que estava na minha mão. Aí o homem passa com o saquinho, eu vou lá e pá. Sim. Graças a Deus, deu tudo certo, ninguém votou. E eu segurando não, assim, tanta força que acho que eu amassei toda a plaquinha lá. Mas o interessante é que quando você está diante de um juiz, diante de um tribunal, primeiro, você tem várias percepções e várias visões. Tem ali o réu, que está passando por, né, imagina o réu ali. Acho que é o que mais está preocupado ali no momento. Tem o jurado, que também está ali tendo uma observação dele, os entendimentos dele.
tem o juiz, tem a plenária, tem os advogados, todos ali têm uma percepção e ângulos diferentes. Mas, e no final, o que aconteceu? Bom, no final, era 2 rapazes que foram acusados de tentativa de homicídio, não chegou a ser homicídio, porque eu aprendi isso aí com o César, aí, que me explicou, né, que esse júri popular só é formado quando há alguma coisa contra a vida humana, né? Então, ou é uma tentativa ou houve o fato. Então, não é sempre que, né, para qualquer coisa que se reúne, né? E aí, no meu caso, era que eu fui lá como jurado, era tentativa de homicídio. Aí, nem a vítima apareceu. Já tinha fugido, já tinha saído fora daqui, já não queria mais confusão, foi embora. Eu sei que o que aconteceu? Os réus saíram de lá justificados, né? Justificados. Então, essa é a palavra que nós vamos trabalhar hoje. E a gente vai trabalhar sobre esse conceito de justificação, né? Nós vamos trabalhando vários pontos, né? Tem aí, eu falei que eu não ia usar, mas se você quiser colocar, pode colocar. Olha lá. A gente já trabalhou sobre graça preveniente, a gente já falou sobre arrependimento e fé, a gente já falou sobre regeneração. Hoje nós vamos falar sobre justificação. O que será que significa justificação? Eu acabei de informar para vocês que os réus saíram dessa minha experiência no meio jurídico aí, justificados, né? O que será que quer dizer essa palavra? Vamos entrar um pouquinho mais e nos aprofundar um pouquinho mais. Para isso, eu gostaria de ler junto com vocês Romanos. Então, vamos lá no livro de Romanos. Você pega o capítulo 3 e nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 26. Então, Romanos 3, do 21 ao 26. Eu gostaria de ler junto com vocês. Romanos 3, do 21 ao 26. Amém? Aleluia. Então vamos lá, vamos começar a leitura. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para apropriação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Então vamos nos debruçar um pouco mais acerca dessa palavra e entender melhor como que ela pode traduzir algumas coisas para nós ou trazer algumas coisas para o nosso aprendizado. Nós estamos aqui diante de um conceito teológico, justificação, que foi um dos pilares, né, da reforma protestante. Então, esse entendimento teológico acerca da justificação foi um dos pilares que aconteceu a grande cisma, né, a grande reforma protestante ocorrida lá foi encabeçada então por Martinho Lutero. Então essa palavra ela que causou esse grande, foi um dos pilares, né, o entendimento acerca da justificação. Então para vocês verem que é algo importante que a gente como cristão devemos sim debruçar e devemos entender um pouco mais. Mas o que significa justificação? Justificação é um termo forense, como eu acabei de dizer, é um termo do meio jurídico, é um termo que se usa nos tribunais, é um termo que se usa aí no meio judiciário, tá?
E ele quer dizer que o indivíduo foi declarado justo diante do juiz. É o contrário de condenação. Então, quando você chega num tribunal, você chega diante de um juiz, quando um réu se apresenta diante de um juiz, ele tem dois caminhos. Ele pode sair desse tribunal justificado, ou ele pode sair desse tribunal condenado. Então, só há dois caminhos para que o réu saia diante do juiz: ou condenado, ou justificado. Então, a justificação é quando eu vou imputar justiça naquela pessoa. Já a condenação, eu vou imputar o quê? Pena. Ok? Então, eu imputo justiça, então a pessoa sai justificada, ou eu imputo pena e a pessoa sai condenada. Mas e quando o assunto ele é a salvação da nossa alma? Eu dei o exemplo para vocês aqui acerca de um tribunal na vida real. Mas e quando é algo ainda mais complicado um pouco? Porque nós estamos falando apenas da vida terrena, da vida humana. Mas e quando é algo eterno? E quando tem a ver com a nossa alma? E quando tem a ver com aquilo que é eterno, aquilo que é espiritual? Primeiro, quem é o juiz? Quem é o juiz a qual nós temos que nos colocar diante? Quem é? Eu vi aí. Deus. Coloca aí para mim Salmo 94, 2. Salmo 94, versículo 2 diz assim. Só que ali vai aparecer a versão NVI. Eu vou ler para vocês na versão NTLH, que vai traduzir um pouco mais aquilo que eu quero mostrar para vocês. Quando diz aí juiz da terra, a NTLH vai colocar uma outra tradução. Ela vai dizer assim, ó: tu és o juiz de todas as pessoas. Ah, obrigado. Tu és o juiz de todas as pessoas. Levanta-te e dá aos orgulhosos o que eles merecem. Então, quem é o juiz de todas as pessoas? Deus. Então, quando se trata da condenação ou da justificação, o juiz a qual nós temos que nos apresentar é Deus. É Ele que julga todas as pessoas. Todas as pessoas significa todas as pessoas. Inclusive eu, inclusive você, inclusive a pessoa que não crê em Deus. O fato da pessoa não crer em Deus não significa que ela não vai ter que se apresentar diante de Deus. Porque Deus, Ele é ou não é? Você crê que Deus é? Nós cremos assim. Então, o fato da pessoa não crer em Deus não significa que ela não tenha que se apresentar diante dele. Então, Deus, Ele é o juiz de todas as pessoas. E todos nós, um dia, teremos que nos colocar diante desse juiz. Bom, agora, quando nós colocamos diante desse juiz, não é naquele juiz terreno, ali eu não sei como é que se fala, primeira vara, segunda vara, é isso? Isso daí. Não é esse juiz. É um homem grandão, né, que é o juiz lá novo, é um juiz grandão, assim, até falei, pô, não precisa nem de policial. Aí, esse juiz, não é desse juiz que nós estamos falando. Nesse juiz, a gente consegue, às vezes, mesmo que nós tenhamos culpa, se a gente conseguir, assim, um bom advogado, tipo o César, tipo o Fábio, né, a gente, às vezes, consegue que eles dêem um jeitinho e a gente, às vezes, mesmo sendo culpado, a gente consegue sair de lá justificado, não é verdade? Consegue. Jeitinho que eu tô falando, irmão, pode deixar claro. Vamos voltar aqui a fita. Sobre a aplicabilidade da lei. Dentro da legalidade da lei, né? Dentro da verdade. Mas nós sabemos também que nós temos outros advogados e outros juízes que têm outros tipos de jeitinho.
Mas nós estamos falando dos irmãos aqui, tá? Dos irmãos aqui, tudo certinho. Exatamente, isso aí. Isso aí. Então, mas existe, não existe? Então, se dependendo se você contrata um bom advogado, ele consegue, mesmo você sendo culpado, ele consegue quebrar alguma cadeia de prova, desqualificar umas testemunhas, ele consegue, às vezes, fazer com que aquela pessoa, mesmo sendo culpada, saia inocente. Mas e diante de Deus? E diante do justo juiz? E diante daquele que enxerga o teu coração? Como que nós podemos sair de lá justificados? Como que nós podemos sair diante do Todo-Poderoso, do Deus Criador dos céus e da terra, aquele que fez eu e que fez você? Como que nós podemos passar, estar diante dele e sairmos desse tribunal justificados? É um pouco mais difícil, não é verdade? É um pouco mais difícil. Até porque não tem muita desculpa para dar. Você sabia o que você estava fazendo. E não tem como falar para Deus que não sabia. E agora? Agora complica um pouco mais. Bom, nós vamos ter aí alguns entendimentos acerca da justificação. Nós estávamos falando aí da grande reforma, nós estamos falando aí de Martim Lutero, comecei falando sobre isso, que isso foi um dos pilares, o entendimento acerca dessa palavra, justificação, o entendimento teológico acerca da justificação, foi um dos grandes cismas que aconteceu aí na Igreja Católica. Martim Lutero, quero lembrar a vocês que ele fazia parte, né? Ele era um padre, ele fazia parte do clérigo da Igreja Romana. E ele vai colocar ali algumas coisas que ele não estava entendendo que era daquela maneira. A Igreja Católica, ela vai dizer o seguinte, é o entendimento da Igreja Católica que era lá na época e ainda é nos dias de hoje, tá bom? Então, quando você vê, às vezes eu vejo algumas pessoas, né, sabe aquele choque de cultura, né? Às vezes você fala assim, poxa, nossa, Claudinei, eu vi um padre falando tal coisa. Irmão, é isso que eles acreditam. É isso, e a fé deles é essa daí. Que você está confrontando a sua fé protestante com a fé católica romana. É normal, eles entendem dessa forma e nós entendemos de outra forma, ok? Mas o que a Igreja Católica Romana crê? E aí, cria naquela época e ainda crê acerca da justificação. Eles vão dizer o seguinte, não, para você sair justificado diante desse tribunal, para você sair justificado diante de Deus, você precisa crer em Jesus e aí tem o E. Crer em Jesus e fazer boas obras. Então, a Igreja Católica cria dessa maneira. A justificação não era apenas e somente pela fé, era também pelas obras, pela caridade. Já Martim Lutero protestou contra isso. E ele disse assim, não, a justificação é somente pela fé. Ponto final. Não tem mais um E, não tem vírgula, não tem nada. A justificação é pela fé, ponto. Somente a fé. E aí é onde a gente vai sair aquilo que a gente, hoje nós conhecemos como as 5 solas, né? Seria justificação somente pela fé, sola fide, somente pela fé. E aí as outras solas, que é sola gratia, sola scriptura, solus Christus e solo Deo Gloria, né? São as 5 solas aí que saíram dessa reforma protestante. Então a solo fide significa o quê? A justificação é somente pela fé e nada mais. Bem, e como que era esse entendimento da Igreja Católica? Vou ler para vocês aqui o Catecismo Católico, de número 837. Diz assim, mesmo estando incorporado à Igreja, quem não persevera na caridade não se salva. Ou seja, a caridade ela é ponto fundamental para a salvação. Mesmo estando incorporado à Igreja, quem não persevera na caridade não se salva.
ok? Isso é o entendimento da Igreja Católica Romana. Era assim e continua sendo assim. E dentro dessas boas obras, dentro dessas obras de caridade da Igreja Católica, havia o que ele chamava de sacramentos. E ainda é assim. A Igreja Católica existem 7 sacramentos. O primeiro sacramento seria o batismo. Aí eu não lembro do 7, tá, gente? Mas é batismo, depois tem a primeira comunhão, Eucaristia, que seria a crisma, casamento, é alguma coisa aí. Eu não me lembro muito bem. E, além disso, a caridade para as pessoas, para os pobres. Então, quando a Igreja Católica está falando que que você precisava perseverar na caridade, ela também estava incluindo que essas obras de caridade era a execução também desses sacramentos. Eles entendem que esses sacramentos, fazem parte das obras de caridade de um salvo. Qual que é o problema? O problema é que agora você passa para a igreja uma autoridade ou digamos assim, um poder sobre a salvação do indivíduo. Veja bem, se para você ser salvo, você precisa fazer os sacramentos que fazem parte das obras de caridade, e eu sou a igreja e eu não dou a você um desses sacramentos, eu posso estar, de uma certa forma, impedindo a sua salvação. Entenderam? Então, por exemplo, um desses sacramentos é o batismo. E eu, como igreja, digo, Fábio chegou aqui com o nenenzinho novo dele. Pode ser, Fernando? Recebe? Não. Fernando, eu tive um sonho. Brincadeira. Então o Fábio chega e a Fernanda chega com um nenenzinho novo, né, Olívia? Chega aqui e fala assim: olha, eu quero batizar a minha criança. Por que batismo? É o início dos sacramentos, correto? Se eu não faço o início, que é o primeiro é o batismo, eu já cancelo a salvação dessa pessoa. Aí eu chego e falo assim: ô Fábio, não vai dar, hoje eu tô ocupado. Mas eu quero batizar. Então, não tem como. Hoje eu não tô afim. Então eu estou bloqueando a salvação daquela criança ou daquele indivíduo. E eu também tenho na minha mão um outro poder que chama excomunhão. Vamos supor que o Fábio fez todos os sacramentos. Estou usando o Fábio hoje. Tá com saudade dele. Tudo bem, Fábio? Depois você come 2 câmeras. Aí o Fábio fez todos os 7 sacramentos. Um devoto fiel. Só que eu posso chegar nele e falar assim: você está excomungado. Então eu tiro dele o quê? A salvação. Então a igreja fica com o poder de salvar ou não salvar. Por isso que Martinho Lutero vai dizer: somente pela fé. Vocês entenderam o grau da situação que Martinho Lutero estava falando? Ele estava tirando da igreja todo o poder com as 5 solas. Eu não tenho mais o poder da salvação daquela pessoa. Porque se é somente pela fé, é ela com Deus. E a igreja, ela não intervém. Então ele estava tirando da igreja todo esse poder. Então por isso essa grande cisão. O que acontece? Tem outra situação também, que é o perdão dos pecados. Na Igreja Católica, para que o pecado seja perdoado, a pessoa precisa confessar para o padre, correto? Vamos supor que a pessoa morreu e ela não fez os 7 sacramentos. Também é um pecado. Mas aí, para tudo dá um jeitinho, não dá? Então eu posso fazer o seguinte: eu, como Papa, eu posso dar uma indulgência
para aquela pessoa que não cumpriu todos os sacramentos e não fez todas as obras de caridade. Então eu posso dar um perdão. Indulgência significa perdão, misericórdia. A palavra indulgência significa perdão, misericórdia. Então eu vou fazer a indulgência para aquela pessoa. Eu estou perdoando aquela pessoa. Estou dando misericórdia para ela. Então o Papa ele tinha esse poder de dar àquela pessoa a indulgência. Mas eu poderia também, de uma certa forma, dar essa indulgência só depois que você desse uma pequena oferta para a igreja. Amém? Entenderam? Era isso que estava acontecendo na época. Então eu vou lá, dou uma oferta para a igreja. Eu sei que o meu filho, meu pai morreu e não completou todos os sacramentos. Eu estou preocupado porque o padre falou para mim que a alma dele está no purgatório. Então eu preciso de uma indulgência papal para que a alma do meu pai, que está lá no purgatório, saia e vai para o céu. Como que eu faço? Oferta para a igreja. Dou uma bela oferta para a igreja. Eu consigo então a indulgência papal. E para vocês verem como que isso estava acontecendo, eu gostaria de ler para você a tese de número 27. Vocês sabem que Martinho Lutero colocou 95 teses na porta da igreja, não foi isso? Eu gostaria de ler duas teses para vocês. A de número 27 e a de número 28, só para dar ciência a vocês daquilo que estava acontecendo na época. Pregam futilidades... tese número 27. Pregam futilidades humanas. Quantos alegam que no momento em que a moeda soa ao cair na caixa, a alma se vai do purgatório? Tese de número 26. Barulhinho da moeda caindo na caixinha, a alma saindo do purgatório. Certo é que no momento em que a moeda soa na caixa, vem o lucro e o amor ao dinheiro. Cresce e aumenta. A ajuda, porém, ou a intercessão da igreja, tão só correspondem à vontade e o agrado de Deus. Ele está dizendo o seguinte, olha, certo é que o barulho da moeda lá não tira nenhuma alma, mas sim evidencia o amor ao dinheiro. Para vocês verem o que estava acontecendo naquela época, né? E gostaria de colocar mais algumas teses aqui, para vocês verem o que realmente estava acontecendo naquela época. E por que Martinho Lutero, então, se revoltou contra isso. E olha que interessante. A revolta de um homem, o que causou? Óbvio que ele não estava sozinho. É óbvio que ele estava impelido pelo Santo Espírito de Deus, que ao ver essas situações, decidiu dar outro rumo à igreja. Gostaria de ler com vocês a tese de número 52, diz assim: comete-se injustiça contra a palavra de Deus, quando no mesmo sermão se consagra tanto ou mais tempo à indulgência do que à pregação da palavra do Senhor. Martinho Lutero, tese de número 52. Tese número 56. Os tesouros da igreja, da quais o Papa tira e distribui as indulgências, não são bastante mencionados e nem suficientemente conhecidos na Igreja de Cristo. O Papa tirava o dinheiro e ninguém sabia para onde ir. E aí eu estou dizendo isso e eu acho que alguns já perceberam onde eu quero chegar. Será que a gente não rodou e não voltamos ao mesmo lugar? O produto, nessa época, era o quê? Indulgência papal. Mas nós, os protestantes, nós, aqueles que nos levantamos contra as injustiças que a Igreja Católica estava cometendo naquela época, hoje estamos fazendo coisas até piores. Até piores.
A minha impressão é que nós rodamos e paramos no mesmo ponto. O produto vendido antes era indulgências. Hoje, meu Deus, você vê pessoas vendendo bênçãos espirituais, vê pessoas vendendo prosperidade, favores de Deus. Exatamente. Terrenos no céu, lencinho. Aí, ó, tá vendo, irmão? Tudo isso daí. Tá vendo? Até isso. Muito obrigado, irmão. Então você vê, mudou-se os produtos. E está aí, ó. Vocês viram, testemunham sobre isso na casa de vocês. Vende-se revelação, vende-se tudo. É absurdo. Nós precisamos da reforma, não é verdade? É necessário que homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, assim como Martinho Lutero, se levantem contra essas injustiças. É necessário que nós possamos protestar contra coisas que a igreja protestante está fazendo. Eu espero que isso venha a acontecer logo. Mas uma maneira também de protestar contra isso é não abraçar isso. Uma da maneira eficaz de você protestar contra algo é não ser conivente com algo. Deus nos livre de nós, estou falando de nós, Ministério Cartas Vivas, comunidade a qual você e eu faço parte, que nós nos despencamos para isso. Deus me livre. Temor que eu tenho diante de Deus. Até de falar uma palavra errada aqui eu tenho temor. Eu venho para cá orando e pedindo para Deus, Senhor, que eu não te envergonhe no púlpito. Porque eu sou um homem falho, mas a tua mensagem é santa. Que eu não te envergonhe naquele púlpito. Essa é a minha oração quando eu venho para cá. E por que há essa diferença entre esse entendimento teológico? Porque a Igreja Católica, então, ela vai dizer que, além da fé em Jesus Cristo, é necessário a persistência na caridade, nessas obras. Já o protestante vai dizer o seguinte: não, sola fide, somente a fé. Por que essa diferença de entendimentos teológicos? Coloca aí para mim, Samuel. Tiago, capítulo 2, verso 24. Vamos ler aí comigo? Vejam que uma pessoa é justificada... Oi? Lê de novo. Vejam que uma pessoa é justificada não apenas... Agora coloca aí para mim, Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pelo quê? Independente? Vocês conseguiram entender? Não há uma contradição aí? Tiago fala o quê? É pelas obras e não somente pela fé. E Paulo? É pela fé e não somente pelas obras. Deu chute aí na cabeça de vocês? Eu sou da época de 80, então jogava fliperama. Você jogou fliperama? Você tá indo aí?
Aí você ia lá, o fliperama dava um erro que falava tilt. Ah, irmão, você nunca jogou não, né? Aí, já jogou, Fábio? E aí, dava o tilt, o que você fazia? Dava um tapinha. Pá, pá. Então, dava tilt no fliperama, é isso daí, tá? Pros novinhos aí que nunca... Não tá entendendo o que eu tô falando, tilt é isso. Dá um erro, dá um bug, né? Então, dá uma travada aí, porque parece que Tiago tá falando uma coisa e parece que Paulo está dizendo outra. Tanto é que Martinho Lutero vai defender, e vai no começo, obviamente, da sua vida, ele vai dizer que ele vai ir contra a canonicidade do livro de Tiago. Ele vai contra. Ele vai dizer, não, o livro do Tiago não é canônico. Tira ele da Bíblia. É mais fácil, né? De vez da gente pensar um pouco, a gente tira. Ou vamos tirar esse versículo da Bíblia aí e deixar só o Paulo falar. Em outros momentos também alguns teólogos vão discutir. Vão falar o seguinte. Não, é o seguinte, ó. Tiago foi escrito primeiro. Havia uma briga. Quem foi escrito primeiro? Tiago ou Paulo? Por quê? Tiago foi escrito primeiro e Paulo vem para refutar Tiago. Outros vão dizer, não. Paulo é que escreveu primeiro. E aí Tiago veio para refutar Paulo. Mas a questão, quando nós temos pensamentos divergentes, que a gente parece uma divergência na Bíblia, parece que há algo que não está bem, a gente tem que se debruçar um pouco mais. E como que a gente pode harmonizar esses dois versículos, já que aparenta uma certa incongruência entre os dois? Primeiro, nós temos que crer na inerrância da Bíblia. A Bíblia, ela foi escrita por homens, mas ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia, às vezes a gente acha que ela está errada, mas na verdade aqui a gente precisa se debruçar um pouco mais. Primeira coisa, nós temos que entender que Paulo e Tiago estão respondendo a perguntas diferentes. A pergunta que Paulo está respondendo é o seguinte: quem pode ser declarado justo diante de Deus? Essa é a pergunta que Paulo está fazendo a si mesmo e está respondendo na sua carta a Romanos. A pergunta a qual ele está querendo responder é: quem pode ser declarado justo diante de Deus? Já a pergunta que Tiago está fazendo e está tentando responder em seu livro é o seguinte: como posso saber que a sua fé te justifica diante de Deus? Como eu posso saber que a sua fé te justifica diante de Deus? São perguntas diferentes. É como se você estivesse... Lembra do meu exemplo? Do tribunal? O que eu disse para vocês? Que há vários ângulos de visão. Tem ali o réu, tem ali o juiz, tem ali a plenária. Então é como se Paulo estivesse olhando do ângulo de visão do juiz. Paulo está olhando do ângulo de visão de Deus. Ele está olhando, Deus está olhando quem ali? Quem é o réu nesse momento? Nós, eu e você, o homem. O homem está ali como réu. Paulo está dando esse ângulo de visão de Deus para com o homem. Nada de bom há no homem. Nenhuma obra que aquele homem pôde fazer durante a vida dele toda foi suficiente para ser justificado, para justificá-lo diante de Deus. Por isso que Paulo vai responder essa pergunta da seguinte maneira: somente pela fé. Porque nada de bom há em mim, e acredite, nada de bom há em você. Isaías 64:6 diz assim, ó: somos como o impuro. Quem? Todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo.
murchamos como folhas e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Diante de Deus, quais são os seus atos de justiça? Como que você pode se justificar diante de Deus? Ah, Senhor, eu paguei uma marmita para aquele homem que estava precisando naquele dia. Ah, é? É. Mas deixa eu dizer aqui uma lista de coisas que você também fez. Complicado, né? Então Paulo está tentando responder e está dando uma visão desse tribunal, o tribunal divino, de Deus para com o homem. Já Tiago não. Tiago está de outro ângulo de visão. Tiago está na plenária. Tiago está lá do lado do César, que estava olhando lá eu ficar nervoso e suando diante do juiz. Ele foi só para isso, irmãos. Para isso. Só para me ver suando lá. Então Tiago está onde? Na plenária. E ele está olhando para o réu e ele está olhando para o juiz. E aquele réu sai de lá justificado. E ele está dizendo, como? Como que eu consigo saber que aquele réu, ele é um justo? Somente através das obras. Porque Deus consegue ver o coração. Deus consegue enxergar a sua fé. Deus sabe o quanto você confia nele. Mas eu não. Eu não sei. Eu não consigo olhar, por exemplo, para o Lucas, olhar para o Lucas ali e enxergar o coração do Lucas. E saber o quanto que ele confia no seu Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Eu não consigo. Você consegue olhar para mim e enxergar em mim o tamanho da minha fé? Você também não consegue. Mas o que você consegue enxergar em mim? Os meus frutos. As minhas obras. Então ele está querendo responder o seguinte: na verdade, Paulo e Tiago são complementares. Paulo está falando, diante de Deus, nada serve. Mas Tiago está falando o seguinte: olha, a sua fé sem obras é morta. Se eu não olho para você e não consigo enxergar boas obras em você, a tua fé, desculpa, ela não vai ser justa diante de Deus. Porque é natural que um homem justo, um homem temente a Deus, ele tenha boas obras. É natural. Não é as boas obras desse homem que vai justificá-lo diante de Deus. Não. Mas é natural que um homem justo, temente a Deus, tenha boas obras. É isso que Tiago está dizendo. Então, amados, não tem essa desculpa da gente dizer assim, não olha para mim não, que eu sou o pecador. Olha para Jesus. Isso daí é quem quer se posicionar diante de Deus. Vocês têm que olhar para mim mesmo. Vocês têm que olhar para os meus frutos. Se vocês verem em mim maus frutos, eu estou dizendo para vocês, fujam daqui. Se eu não tenho testemunho acerca de Jesus dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, diante dos meus filhos, fujam daqui. Fujam. Não busquem perfeição de mim. Eu não sou perfeito. Mas tentem encontrar algum bom fruto. Assim como eu encontro em vocês. Assim como eu olho para vocês e vejo que bons frutos são colhidos. Fato é da nossa igreja. A nossa igreja só está de pé porque tem bons frutos sendo colhidos daqui. Senão não estaria. Eu não vou buscar perfeição em vocês. Perfeito é só Deus. Assim como vocês também não devem buscar perfeição em mim, porque eu sou falho, pecador. Mas eu tenho que demonstrar bons frutos.
E eles não devem ser forçados, eles devem ser naturais. A maneira como eu trato a minha esposa, a maneira como eu trato a minha filha, não é teatro, é assim que eu faço. É assim que é durante todo o dia. Não é quando eu chego aqui na igreja que eu falo, bora, você fica aí. Finge que você é uma mulher amada. Tá aí? E aí, beleza, aqui em casa tá tudo. Mas isso é por pouco tempo. O próprio Espírito Santo se encarrega de tirar as máscaras. Então nós, enquanto crentes em Jesus, nós temos sim que dar testemunho para as pessoas. Olha, vocês sabem por que nós chamamos cartas vivas? Exatamente por isso. Porque nós temos que dar testemunho. Não por obrigação, mas tem que ser algo natural. Porque se um justo não gera bons frutos, olha, amado, vou dizer para você, a sua fé não vai te justificar diante de Deus. Você pode estar aí achando que está abalando, que vai chegar e vai passar direto no tribunal de Deus. Não vai. Trata mal a esposa, trata mal o marido, trata mal os filhos. Tem mau testemunho na cidade. Mas eu sou crente. ET. A fé, ela não fabrica um crente que quer receber tudo. A fé, ela forja um justo. A fé forja um justo. Um justo que se sacrifica. Um justo que compartilha aquilo, tudo que recebeu. O crente, ele só quer. O justo, ele compartilha aquilo que ele recebeu. As promessas, lembra que eu disse para vocês no início do culto? Quem aqui crê nas promessas de Deus? As promessas de Deus não são para os crentes. As promessas de Deus são para os justos. Salmo de número 37. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Não é para o crente, para aquele que diz que crê em Jesus, mas é para aquele que realmente crê e tem obras. As obras não vão justificar. Você não vai chegar diante de Deus e vai dizer o seguinte: olha, Deus, eu tratei bem minha esposa, eu tratei bem meu marido, eu tratei bem meus filhos. Então eu posso passar? Não é assim. Mas diante de Deus, Deus vai olhar a sua fé. Vai olhar o quanto você colocou a sua fé e a sua esperança no Filho dele, que é Jesus Cristo. E Deus vai dizer assim: seja bem-vindo, meu filho. Eis que tenho agrado na tua vida. Porque a tua vida condiz com a vida de um justo. A tua vida, ela não é de um ímpio, que só quer, que não se importa com o outro. A sua vida me agrada. Eu tenho prazer na tua vida. Eu vou depositar justiça em você pelo sangue do meu filho que foi derramado por você. Pode entrar e a sua vida me agrada. Você tem uma vida de justo. Já pensou você ouvir isso de Deus? A tua vida me agrada. Aleluia. Então, quando nós olhamos, para nós finalizarmos, quando nós olhamos para o texto a qual a gente
colocou lá no início, Paulo deixa de maneira muito clara que a justiça vem de Deus e não de homens. A justiça vem de Deus e não dos homens. Não depende do cumprimento da lei. O cumprimento da lei, a lei serve apenas para nos mostrar o quanto nós somos pecadores. Essa é a finalidade da lei, para mostrar o quanto nós somos pecadores e nos levar ao arrependimento. Mas não importa se você guarda o sábado, não guarda o sábado, se você come aquilo ou não come aquilo, se você tenta de alguma forma cumprir a lei, independente da lei. É uma fé, é uma justiça que vem de Deus. Por meio de quem? Da redenção que há em Jesus Cristo. Essa justiça que foi imputada a você, que você vai sair desse tribunal justificado, não foi você que conseguiu. Não foi mérito seu. Foi mérito de Jesus Cristo, que derramou todo o sangue dele naquela cruz, para que você, diante desse tribunal de Deus, saia justificado. Não é mérito seu, não é mérito meu, não é o quanto você se dedica à igreja, apesar de que um justo, ele tem esse prazer de estar na casa de Deus. Eu não entendo como que um justo não tem prazer de estar na casa de Deus. Como que um justo não tem prazer de ler a palavra de Deus. Como que um justo não tem prazer de orar e se relacionar com Deus. Não consigo entender. Não fecha as contas para mim. Justificação é somente pela fé e nada mais. Eu não sei você, mas isso me dá um alívio. Eu não sei você, mas parece que isso tira de mim um fardo. Por isso que Jesus diz: venham a mim os cansados e os sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você não precisa mais lutar pela sua salvação, porque essa luta já foi travada. E deixa eu te dar uma boa notícia. Deixa eu te dar um evangelho, uma boa notícia. Essa luta foi vencida por Jesus Cristo. E hoje você é um salvo, hoje você é um remido, hoje a tua alma está limpa, porque Jesus Cristo lutou e venceu essa luta por você. Essa é a boa notícia. Você gostou dessa notícia? É uma boa notícia? Então vá pelo mundo todo e a pregue. Fale para os outros. É uma notícia surpreendente, maravilhosa, linda. Você está diante de um juiz. E não é qualquer juiz. É o Deus Todo-Poderoso. E você está ali acuado porque não tem o que você falar para ele, que vai fazer com que você saia de lá justificado. Mas ele enxerga o seu coração. Ele vê a fé que há em você. E sem ser por mérito seu, por esforço seu, por nada, ele diz para você: saia daqui justificado. Pode entrar no meu apreço. Se você gostou dessa notícia, espalhe ela. Porque é uma notícia que realmente muda vidas. Mudou a vida de um pecador como eu. Acredito que está mudando a sua vida também. E ela é tão poderosa que pode mudar a vida dessa cidade todinha. Amém? Amém. Eu gostaria de concluir lendo apenas 2 teses que Martinho Lutero escreveu nas suas 95 teses de protesto contra a igreja. Tese de número 62 diz assim:
O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. O verdadeiro tesouro da igreja é o Evangelho. Tese de número 63 diz assim: este tesouro, o Evangelho, porém, é muito desprezado e odiado, porquanto faz com que os primeiros sejam os últimos. Esse é o nosso maior tesouro, igreja. As palavras da salvação. Esse é o tesouro a qual nós temos que lutar e a qual nós temos também de compartilhar. É o tesouro do Evangelho. Amém?